noite novamente, tudo bem? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 6, versículo 1. Vamos dar continuidade ao nosso tema, a chegada. Quem aqui participou desde o início já, tem acompanhado? Muito bom. Marcos capítulo 6, versículo 1. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu queria saber se alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Nós queremos como igreja entregar a você um presente, um encarte, e no final do culto você vai poder então retirar um presente para você, nós como um carinho. Então, se você está nos visitando, levanta sua mão, por favor, permaneça com ela levantada. Os voluntários irão até você. Nós queremos entregar a você esse encarte. Aí dentro fala um pouco de quem nós somos, do que nós vivemos, e ali você pode então nos conhecer mais. Não deixe de passar no final no culto, ali na recepção, e retirar o seu presente e de alguma forma participar da nossa família. Sejam muito bem-vindos. Todos receberam? Ok? É isso. Nós estamos numa série de mensagens, no qual o tema se chama A Chegada, onde começamos a estudar no ano passado até o Evangelho de Marcos. Começamos desde o capítulo 1, paramos no capítulo 4, na época, e retomamos agora, há algumas semanas atrás, o capítulo 5. Estamos estudando a narrativa do Evangelho, onde fala da vida de Jesus. Quando ele chegou, quando ele começou o seu ministério e quando ele foi ressuscitado. Esse tema tem sido muito especial porque é um tema onde contempla muito o Evangelho manifesto através da vida de Cristo. Aprendemos e entendemos que Jesus é o próprio Evangelho. Ele é a boa nova de Deus. Jesus é o prometido. Jesus não foi um mero profeta, um homem no qual tinha poderes, mas ele era o próprio Deus. Eu estava conversando até hoje de manhã com um membro no culto da manhã, e ele conversando acerca desse tema, ele disse que na mente dele Jesus foi um revolucionário somente. Como é bom a gente compreender que Jesus, além de fazer uma revolução, que foi uma revolução, o que ele veio trazer a nós é muito mais do que uma mudança social, mas é uma mudança eterna. E nós estamos então estudando. Na semana passada nós falamos sobre Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos essa doença, e no qual tocando em Jesus foi curada. Também na mesma cena e narrativa, a ressuscitação da filha de Jairo. E é muito interessante porque o texto da semana passada, ele deixou muito claro e evidente a nós que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A forma como Deus trabalha não é a forma como nós pensamos e acreditamos. Assim como Isaías diz que o tempo de Deus, os pensamentos de Deus não são os nossos. Então Deus não chega atrasado. Deus sempre está no tempo certo, na hora certa e no lugar certo. A grande verdade é que nós não estamos no lugar certo, no tempo certo, na hora certa. Nós planejamos, criamos realidades, esperamos que Deus atue segundo a nossa agenda. Mas o compromisso de Deus não é com a nossa agenda, mas com o propósito eterno dele. E é muito interessante porque o fim desse capítulo revela uma menina que estava doente, tinha sido morta, e aqueles que estavam perto dela saem, vão até Jesus e Jairo e falam: ei, a sua filha morreu, não há mais necessidade de vocês irem até lá. Porque o que esses homens estavam revelando, do que eles acreditavam, é que a morte era o fim. E até aquele momento ela era o fim. Mas agora, com a vinda de Jesus, a morte não era mais o fim. Jesus vai até lá e ressuscita aquela menina, mostrando a nós a sua autoridade, não somente para curar, mas também para ressuscitar, apontando a nós algo que viria pela frente, que é a nossa ressurreição no fim
de todas as coisas. E nós precisamos constantemente nos atentarmos para os seus feitos e perceber que, ainda que Jesus cure, ainda que Jesus transforme, ainda que você tenha uma vida saudável, física, restaurada, o plano de Deus não é sobre essa vida aqui, amém? O plano de Deus é para a eternidade. O plano de Deus não é dar a você uma vida confortável, mas é dar a você vida e vida em abundância. E nós podemos observar, por meio da narrativa de Marcos, as obras de Jesus evidentes e claras, no qual nos fazem ainda mais confiar que Ele é o Filho de Deus, o prometido, o Messias, encarnado, que habitou no nosso meio. E hoje, o tema no qual nós iremos estudar é sobre honrando aquele que foi enviado pelo Pai. Porém, antes de nós entrarmos propriamente no texto, ele vai abordar muito uma atitude de fé. Porque o que acontece nessa narrativa é a incredulidade de pessoas que viram, testemunharam e ouviram Jesus atuando e curando. Porém, ainda que viram tudo isso, não creram, não tiveram fé. E é muito interessante porque a fé, no nosso contexto de hoje, ela é muito conectada a um milagre sobrenatural. Quando pensamos em fé, pensamos num milagre, uma possibilidade, uma transformação. E sim, ainda que a fé atua nisso, porém ela não se define nisso. A fé, ela tem a ver com uma confiança numa promessa de Deus, na pessoa de Jesus. E a Bíblia diz em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então perceba que o único caminho para todo ser humano agradar a Deus é a fé. Porque quando nós temos fé na promessa e na palavra de Deus, nós estamos confiando nele. Nós estamos confiando na sua palavra, afirmando que aquilo que ele prometeu é verdade, mesmo não vendo e não tocando. E isso agrada ao Senhor, e isso traz recompensa a nós. Agora, do contrário também é verdade. A falta de fé desagrada ao Senhor. Porque a falta de fé, interpretando para incredulidade, não crer, não é meramente um problema humano. Já viu aquela pessoa que diz: olha, eu tenho dificuldade para crer, eu tenho dificuldade para acreditar que a Bíblia é a verdade, que de fato Deus existe, que de fato Ele é o Filho de Deus. Sabe, para mim é muito difícil, eu até creio que há um Deus, mas não sei se Ele é aquele da Bíblia. Você olha isso como uma mera dificuldade humana, mas na verdade incredulidade é pecado. Porque a incredulidade é você falar, em outras palavras, que a promessa e a palavra de Deus não é a verdade. No qual ele afirma que Jesus é o verbo de Deus encarnado, que ele é a palavra. Então perceba que a incredulidade é tão séria, que a Bíblia diz que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sendo assim, precisamos avaliarmos a nossa fé na palavra de Deus. Precisamos avaliar se de fato cremos e acreditamos, porque Deus irá recompensar aqueles que creem e vivem segundo aquilo que creem. E esse texto revela um povo que viu, testemunhou, presenciou, mas não creu. Não deu a ele a honra necessária. Eu espero que nessa noite você seja agraciado com fé para crer na palavra de Deus e ser transformado por meio dela. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, por esse tempo. Obrigado por estarmos aqui
na tua presença. Obrigado porque oramos, porque cremos na tua existência. Cremos que o Senhor nos ouve quando nós oramos. Cremos que o Senhor recompensa a nossa fé. Queremos ser alcançados, encorajados, iluminados pela tua palavra, para que possamos então viver o chamado que recebemos do Senhor. Oramos dessa forma, no nome de Jesus, amém. Capítulo 6, versículo 1, o texto diz assim: Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam se admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre os seus parentes e sua própria família. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Então Jesus percorreu diversos povoados, ensinando aos seus moradores. Vamos parar por aqui nesse primeiro trecho. Contextualizando você, Jesus, ele inicia o seu ministério em Nazaré. Jesus foi criado em Nazaré. Em Nazaré, Jesus vai cumprindo as profecias, no qual estava anunciada sobre a sua vinda, sobre o seu momento. E lá em Nazaré, Jesus foi expulso da sua própria cidade. O lugar onde ele ensinava, foi criado, foi expulso porque o povo não estava recebendo ele como aquele que era o Messias, o prometido. Porém, Jesus sai e vai anunciar o Evangelho, a boa nova em outros lugares, mas em certo momento, o texto diz aqui que Jesus retornou para a sua cidade natal. Jesus volta para aquele lugar que ele foi rejeitado. Volta para aquele lugar que não deu crédito, que não honrou, e novamente busca trazer a eles salvação, realizar naquele lugar curas e milagres, para testemunhar a sua divindade, que ele era o Filho de Deus. Mas o que nós observamos nesse texto é que ele não foi honrado, ele não foi valorizado. O povo olhou e disse: não é Jesus o carpinteiro? Não era aquele que trabalhava ali na marcenaria, na esquina? Aquele que andava na rua aqui agora é o Filho de Deus, é aquele que tem poder? Ainda que ouviram e testemunharam milagres que Jesus havia realizado no meio deles e em outros lugares, ainda assim esse povo não honrou. E a palavra diz que Deus não pôde realizar milagres ali, mais milagres, porque não havia honra. Mas o que eu quero pontuar primeiramente aqui para nós é que esse trecho no qual revela Jesus retornando para aquele lugar, nos revela um Deus misericordioso e gracioso que nos dá sempre uma chance. Jesus poderia lavar as suas mãos e seguir em frente, porque ele havia falado, anunciado, mas ele retorna demonstrando a nós uma graça e misericórdia, para que ainda nós pudéssemos então voltar-se e crer nele. E a grande verdade é que se não houvesse essa misericórdia e graça de Deus, muitos de nós não estaríamos aqui. Porque quantas e quantas vezes tivemos experiência, ouvimos e testemunhamos o que Jesus fez, mas ainda assim não demos a ele o crédito e a honra que ele deveria receber. Quantos aqui em algum momento da sua caminhada já se afastaram do Senhor? Levanta a mão. Perceba que hoje vocês estão aqui. Então significa que houve uma segunda chance. Houve uma graça, uma misericórdia de Deus derramada sobre nós. Deus é um Deus gracioso e misericordioso que retorna e chama novamente o seu povo
para poder então ser transformado e viver aquilo que Ele tem para nós, ainda que nós não o valorizamos, não é verdade? Quantas vezes pessoas enviadas de Deus, orando, intercedendo, trazendo a nós a mensagem de Deus e nós desprezamos, porque o desprezo hoje é quando nós não aceitamos e rejeitamos aqueles que vêm em nome de Deus. Porque Deus hoje não vai vir presencial para você especial, amém? Pode vir, né? Mas normalmente Ele envia a igreja, as pessoas. Porém, ainda que Deus é misericordioso e gracioso, um dia a porta fechará. Um dia não haverá mais uma chance. Essa é a grande verdade. Ainda que Deus agraciou você, talvez não é por esse motivo que sempre haverá a porta aberta. Exemplo disso é a parábola das 10 virgens. 10 mulheres saem, vão para o lugar à espera do noivo. 5 foram prudentes e 5 foram insensatas. 5 levaram óleos e 5 não levaram óleos. Chegaram lá no meio da madrugada, acabou o óleo de 5, elas saem para procurar óleo, comprar óleo. Jesus chega e Ele fecha a porta. E agora essas mulheres voltam e o que Jesus diz? Não vos conheço. Jesus fechou a porta. Meu irmão, quando eu leio esse texto, eu olho para essa cena, eu fico espantado, de verdade. Porque eu acredito que nós, se fôssemos nós no lugar de Jesus, o que nós faríamos? Abriria a porta. Nossa, só foram lá. Só um óleo. Meu Deus, eu não vou deixar elas viver eternamente no inferno por causa de um momento. Concorda? Quem faria isso também, abriria a porta? Então perceba que por vezes nós queremos afirmar que somos mais justos e santos e amorosos que o próprio Deus. Como se Deus não amasse, Deus não tivesse uma justiça santa e plena. Mas o próprio Deus as rejeita, mostrando a nós que há um tempo. E o tempo que nós devemos crer e reconhecer a Deus e se sujeitar a Deus é hoje. Repita comigo: o tempo que nós devemos crer e se sujeitar a Deus é hoje. Hebreus também diz a nós, no capítulo 3, 12, olha o que ele diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Não creia, não acredite, não honre, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encoraje uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então perceba que ainda que Deus é gracioso, há um tempo onde a porta irá fechar. E o tempo então de nós honrarmos e vivermos essa graça que recebemos é hoje. Por isso que o dia de hoje é um presente. Ah, mas eu quero curtir minha vida. Sou muito novo, eu tenho que viver aquilo que eu sonhei, planejei. Talvez no leito de morte, aí eu, tem muita gente que pensa: e se eu estiver lá morrendo, eu me arrepender, eu posso? Meu irmão, o tempo da graça é hoje. Hoje é o dia de você se render ao Senhor. Porque ainda que Ele é um Deus que é misericordioso, há um momento que a porta fechará. E isso não é para gerar medo, mas para gerar temor. E abraçar essa graça, porque nós não merecemos, mas ainda assim Ele dá a nós 1, 2, 3 e várias chances, mas haverá um momento que a porta fechará. Por isso que todos os dias devemos estar voltados, encorajados uns aos outros, assim como o texto diz, para vivermos aquilo que Deus nos chamou para viver. E o que nós percebemos aqui, esse povo era um povo que ouvia, via, testemunhava o que Jesus realizava no seu meio. Então não era um povo que não teve a experiência, eram pessoas que estavam percebendo e vendo a ação de Jesus sobre aquela cidade, e ainda assim não deram a Ele honra e
crédito. E trazendo para o nosso contexto, isso é muito fácil. Talvez você tenha pessoas ao seu lado que testemunham, que compartilham, revelam a ação de Deus na vida dela com a prática, com o testemunho, mostrando que de fato Deus a transformou da água para o vinho, e ainda assim, por vezes, você olha para aquilo e não dá o crédito e o valor, não crendo que Deus está agindo sobre ela. Aquilo que o povo fez, rejeitou, nós também fazemos quando não valorizamos e honramos aquilo que Deus faz no nosso meio. Porque aqueles homens viram, mas nós também vemos. Você hoje está ouvindo, você hoje está tendo a mesma experiência que aquele povo, sabe por quê? Porque hoje Deus fala por meio da sua palavra, e é a palavra de Deus que está sendo anunciada, pregada a você. Então, não crer, não valorizar essa palavra, não dar crédito, é rejeitar a mensagem do próprio Deus. Porque Deus continua falando por meio da sua palavra, assim como a Bíblia diz que Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra. Então hoje não crer na palavra não é meramente uma dificuldade sua, mas é uma incredulidade, uma arrogância e uma ofensa a Deus, dizendo que Deus então é mentiroso, que a sua palavra não é a verdade. Então entenda a seriedade que é quando nós não honramos a palavra de Deus. E se Deus viesse hoje aqui, sabe o que Deus falaria para nós? Se Deus estivesse presencialmente aqui, Ele ia sentar, ia pegar a Bíblia e ia ler a Bíblia para nós. Porque aquilo que nós precisamos para crer, para ser salvo e conhecer o Filho dele, está na palavra. Então, meu irmão, se nós não honrarmos primeiramente a palavra de Deus, nós não receberemos, não seremos transformados. Aquele povo só não pôde experimentar o milagre, a transformação de Deus, porque eles não creram, não valorizaram, não honraram a Jesus, olharam como um simples homem comum. E a minha pergunta é: como você olha para Jesus? Quem é Jesus para você? Um mero profeta? Alguém que teve uma vida exemplar? Ou alguém que tem toda a autoridade, governo, todo o domínio está sobre os seus ombros? Aquele que por meio de uma palavra determina todas as coisas? Aquele que por meio da sua ação, por meio da sua graça, te dá vida eterna? Ou você olha para ele como alguém legal que ajuda as pessoas a serem melhor? Porque aquele povo não pôde desfrutar de ser transformado porque não valorizavam. Conheciam, viam Jesus, ouviram de Jesus, mas não o honravam. E a pergunta que eu faço: você honra Jesus? Ah, pastor, mas Jesus não está falando. A palavra dele, quando anunciada, é Jesus falando. E no Novo Testamento, trazendo pós-Novo Testamento, Deus envia a sua igreja, os apóstolos, Deus envia os pastores, Deus envia a sua igreja para ser a sua voz nessa terra. Então, quando nós honramos aqueles que são enviados pelo Senhor, nós recebemos. Quando nós olhamos para aqueles que foram comissionados por Deus para anunciar a sua palavra, nós recebemos. Aquele que honra o profeta recebe a recompensa de um profeta. Aquele que honra um pastor recebe a recompensa de um pastor. E se existe uma dificuldade no nosso tempo, na nossa geração, é com honra, não é verdade? Meus irmãos, a nossa geração, tirando os pais, nossos pais, a nossa geração, eu digo a minha, né? Juntando que a maioria é meio parecido. Todo mundo aqui tem 45 anos? Tô brincando, tá, gente? Eu tenho 32. Mas a nossa geração é uma geração que demonstra isso claramente e evidente. Dentro de casa, dentro das escolas, dentro do trabalho, uma geração que não honra, não respeita a autoridade e acha que a liberdade é fazer o que bem entende, o que traz prazer e alegria.
porque ela é um indivíduo, e por ser um indivíduo tem liberdade. Mas a grande verdade é que essa liberdade é o que destrói muitas famílias e instituições. Porque honrar as autoridades, tanto autoridades governamentais, profissionais, familiares e espirituais, é honrar a Deus. E o princípio da honra é aquilo que pode transformar você. Se você deseja ser transformado, você precisa aprender a honrar, a valorizar aqueles o qual Deus coloca sobre a sua vida, aqueles o qual Deus levanta para te direcionar. Porque na verdade, se você honra, quem ganha não é aquele que está sendo honrado, mas é você. Quem está sendo honrado, ele vai continuar, mas você recebe aquilo que ele tem. Por exemplo, eu não sei se você já leu ou teve a oportunidade de ler um livro que se chama Recompensa da Honra. Alguém já leu esse livro? Então, a minha dica e encorajamento hoje de livros é Recompensa da Honra, John Bevere. Ele vai falar sobre o princípio da honra. E ele é um pastor americano, e ele foi fazer uma viagem missionária em vários países, pregar a mesma mensagem. E nessa viagem missionária ele começa na África. E lá na África é muito comum ter países com ditadura, militares. Então, países assim é muito comum honra, né? Eles tratam a autoridade com reverência até demais. E ele então chega numa cidade, numa igreja, e nessa igreja ele falou que desde o aeroporto até a chegada, até o alimento, ele foi tratado completamente com honra, no qual ele ficou espantado. Ele olhava para aquilo, admirado pela maneira como eles o tratavam. Sabe por que eles tratavam assim? Porque eles entendiam um princípio bíblico. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós queremos receber aquilo que você carrega. Nós cremos que você foi enviado de Deus para trazer vida para nós. Não como filho de Deus, mas um mediador, um homem que representa a Deus. E ele vai então no jantar. Nesse jantar ele falou que até o seu alimento era cortado, tudo. E aí, de repente chega uma mulher com uma criança enrolada e pede a ele para orar por ela, que ela tinha falecido. Na hora ele se espantou, ele falou: nunca curei uma dor de cabeça, quem dera ressuscitar uma criança. Mas, naquele momento, né, o pastor tem que ser pastor, né? Vamos orar. E ele ora então, e aquela criança é ressuscitada. E o povo se alegra, a mulher tira o lenço, e começa a gritar, e gritar, e gritar, e ele não entendendo, desesperado, ele então pergunta: o que está acontecendo? O que eu fiz? E aí eles falaram que aquela menina, quando faleceu, ela não tinha um olho. E agora até o olho dela estava perfeito. E ele falou que aquilo que ele fez e viveu ali, ele fez as mesmas ações e palavras em outro lugar. Mas num lugar aconteceu uma coisa, e no outro lugar uma coisa totalmente diferente. Por quê? Porque havia honra. Quando nós honramos, nós recebemos. Quando nós honramos, damos créditos, Deus atua. E o grande perigo, por vezes, da honra, sabe o que é? A familiaridade. A familiaridade, por vezes, revela um coração pecaminoso. Porque a grande verdade é que, no início, por exemplo, de um envolvimento relacional, de um trabalho, até profissional, você olha para a sua autoridade com honra. O que o Senhor deseja? O que eu posso fazer? Quer que eu venha mais cedo? Quer que eu fique até mais tarde? Aí passa os anos, começa a criar amizade, já não é mais senhor, já chama pelo apelido. Aí já começa a misturar as coisas, logo o seu chefe dá uma correção, você já leva na brincadeira e trata de qualquer maneira. Assim como tem uma história da raposa, a raposa viu a primeira vez o leão e o leão não fez nada. Ela ficou tranquila. Na segunda vez, novamente, ficou um tempo, o leão não fez nada. Um leão e uma raposa. Depois, meu irmão, a raposa brincava, dançava com o leão. Era um leão. O que isso revela a nós? O perigo de nós
não honrarmos aqueles que estão perto de nós, não valorizarmos, porque, não, conheço, chegou ontem aqui na igreja, eu vi andando na rua, era um drogado, agora vem querer aqui dizer que tem algo de Deus. Perceba, dentro da nossa casa, quantos e quantos casais a gente vai sentar para aconselhar, e aí a esposa ou o esposo testemunha algo e a gente traz uma palavra, ó, é isso, isso e isso. E aquilo que eu falo, por vezes a minha esposa fala, é a mesma coisa, igualzinha que o marido ou a esposa estava falando há tempo. Mas quando um ouve, nossa, é verdade. Aí o marido olha, mas eu estou 1 ano falando a mesma coisa. Não é verdade? Mas qual é o problema? Não honrou, não valorizou, não deu crédito àquele que estava do lado o tempo todo falando, querendo de alguma forma ser usado por Deus para transformar você. E a pergunta que eu faço é: você honra aqueles que estão perto de você? Você honra as pessoas do seu grupo pequeno, da sua casa? Você dá crédito? Você confia? Você permite que essas pessoas falam sobre você na sua vida? Ou você é aquele que, não, só o meu pastor, irmãozinho, vem exortar você? Não, quem você pensa que é? Quem tu pensa que é para falar algo para mim? Você perde de receber aquilo que Deus tem. Aqueles que só vão no culto quando é o pastor principal que prega. Já viu isso? Não. É o Fernando. Nem vou hoje. Vou ficar em casa. Já viram isso? Perde porque não honram. E existem coisas que Deus dá a vários irmãos que derramam sobre nós. E esses homens não honraram e perderam de viver aquilo que tinham. E tem um texto que eu gosto muito, 1 Samuel 2,30, que ele diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então perceba que nós condicionamos a ação. Você quer receber? Você quer ser recompensado? Honre, valorize, dê crédito. Mas quem é esse pastor para falar? Muito novo, tem metade da minha idade. Não importa a idade, importa quem comissionou ele para estar naquele lugar. Porque não é sobre ele, é sobre quem comissionou. Então perceba que é muito fácil a gente desonrar e perder aquilo que Deus tem a nós por meio daquela pessoa. Primeira experiência minha na Onda Dura, 13 anos atrás, lá em Joinville. Testemunhar para vocês, criado num contexto católico. Para mim, padre era santo, perfeito. Alguém também pensava assim ou era só eu? Para mim, um padre era santo, não tinha pecado. Igreja católica, para mim, igreja era um prédio, uma cruz. Cheguei na Onda Dura, um espaço maior que esse aqui, mais aquele espaço lá de trás, tudo escuro, sem cadeira nenhuma, um palco, uma galera andando de skate dentro da igreja. Meu irmão, eu olhei aquilo e falei: nossa, isso aqui é absurdo, né? Andando de skate dentro da igreja, os caras com as calça larga, tênis skatista, boné virado, tudo tatuado. Falei: meu Deus, que loucura isso aqui, cara. Louvor, de repente, luz apagada, sem cadeira alguma, uma galera pulando, de repente roda punk. No meio do louvor, uma música de rock, a galera se empurrando. É óbvio que era uma loucura, era jovens. A gente fazia isso. Meus irmãos, na roda punk que tinha lá, não podia dar soco, tá? Era só ombro, assim, ó. Mas tu saía sem chinelo, sem tênis, sem boné. Perdia tudo. Loucura. Eu lembro que eu olhei aquilo, eu fiquei espantado. De repente, deu um intervalo. Tinha um intervalo. No meio do culto, 10 minutos de intervalo, todo mundo saía. Intervalo no meio do culto. Aí vinha uma equipe e arrumava as cadeiras. Aí fomos sentar. Chega um cara magro, todo largado, cabelo grande, com 2 alargador, um aparelho falando, cuspindo. Era o pastor pregando, pastor Lipão.
Meu irmão, na hora que eu olhei aquilo, eu levantei e fui embora. Ah, nunca, né? E hoje onde eu estou? A grande verdade é que eu olhei por fora e não honrei. Mas a partir do momento que eu fui indo e deixei, né, os meus preconceitos e comecei a olhar, será que de fato ele não carrega algo? E foi por meio daquela figura, naquele contexto, que eu ouvi o Evangelho e fui transformado. Nós precisamos aprender a honrar, a valorizar a todos. Porque Deus se manifesta por meio do seu corpo. Ah, pastor, mas pô, o cara agora vai dar o GP, mas eu não boto muita fé nele. Ninguém bota fé em ti também, fica tranquilo. Mas confie. Ah, pastor, eu não gosto daquela pessoa que vai me discipular porque eu não sinto, não bate a ideia. Por isso tu precisa ser discipulado, para aprender a conviver com pessoas diferentes. E eu não estou falando que você vai viver um contexto difícil de relacionamento. Mas, meus irmãos, por vezes aquilo que você rejeita é aquilo que você precisa. É aquela pessoa que você precisa. Porque você quer aquilo que é igual a você, que é mais fácil, mais confortável, não é verdade? Continuando o texto, versículo 6. Ele diz assim: e ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsaram muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Agora então Jesus pega os seus discípulos e sai daquela cidade que rejeitou ele, a cidade que não honrou, e envia esses homens para outros povoados. Isso é muito interessante porque a rejeição de Jesus não paralisou a sua missão. Não é porque aquele povo não creu que agora Jesus ia parar a missão, desanimado porque o povo não valorizou. Jesus, pelo contrário, pega essa realidade e responde com uma missão para outros. Isso é muito interessante porque por vezes nós temos uma experiência de rejeição com algumas pessoas, não é verdade? As pessoas nos rejeitam, não valorizam. E qual é a circunstância que normalmente acontece? Não adianta, pastor, eu não vou falar mais nada para ninguém. As pessoas não creem. Nossa, eu investi no meu emprego lá na minha amiga, eu fiz isso com a minha prima. Meu irmão, não é uma experiência que define a missão nossa. Não é porque uns não creram que outros não irão crer. Precisamos continuar. Porque ainda que alguns rejeitem, você precisa compreender algo acerca da missão de Deus. Muitas pessoas se fecham ou não falam por medo da rejeição. Mas a grande verdade é que ela não entendeu que aquilo que ela carrega não é sobre ela, é sobre Ele. Então as pessoas não estão rejeitando você, elas rejeitam a mensagem de Deus, elas estão rejeitando o próprio Deus. Então eu não fico mal se em algum momento você rejeitar o que eu estou falando. Você pode vir e falar: pastor, eu não concordo com o que você falou. E se eu falei a Bíblia, meu irmão, sabe o que eu vou fazer? Nada. Eu não vou ficar mal. Nossa, amor, eles rejeitaram hoje, me rejeitaram, não deram valor. Hoje ora por mim. Não. As pessoas rejeitaram a Ele. Eu só sou uma voz. Entendam? Então não devemos temer com rejeição, porque não é nós que estamos sendo rejeitados, mas eles estão rejeitando o próprio Deus, porque nós somos enviados por Deus. Então precisamos responder à incredulidade de alguns com missão. Ainda que esses não creem, nós iremos continuar
Por exemplo, eu tive essa experiência como esses discípulos. Nós fomos enviados para uma cidade no início do nosso ministério. E sabe o que aconteceu nessa cidade? Nós não fomos honrados. E quando eu digo nós, não é eu e minha esposa, mas aquilo que nós carregávamos em nome de Deus. O povo não valorizou aquilo que Deus estava querendo fazer através de nós. E meus irmãos, nós trabalhamos. Tudo aquilo que nós poderíamos fazer, nós fizemos. Mas uma coisa, nós, quando saímos de lá, tínhamos uma consciência em paz. É que o quê? Não nos rejeitaram ao Senhor. Não foi um fracasso ministerial. Sabe? Porque tem muita gente que pensa, nossa, fracassamos. Não. Eles não rejeitaram aquilo que nós tínhamos como pessoa, mas rejeitaram a palavra de Deus, a ação de Deus naquele lugar. E um dia nós fizemos o quê? Sacudimos as sandálias e seguimos em frente. E glória a Deus, porque continuamos a missão e outros lugares honraram e valorizaram. E hoje você escolhe isso como igreja. Curitiba, quando nos recebeu, honrou, valorizou aquilo que nós tínhamos de Deus, e isso gerou vida e fruto e transformação, mês após mês. É isso que acontece quando há honra. Eu lembro de circunstâncias que nós enfrentamos nessa cidade, onde o culto era domingo, 6 horas, e de tarde nós fazíamos um grupo pequeno e de manhã discipulado. Então a gente morava em Joinville, ia para esse lugar de manhã cedo e fazia essa rodízio ali até o final do dia. E chegou um momento, nós por amor à missão, pensamos, vamos ir no sábado, para dormir lá, para ter tempo com aquele povo, para estar próximo deles, para auxiliar. Porém acreditávamos que seríamos convidados para dormir na casa de alguém. E nós tínhamos um espaço, que era uma sala comercial, bem numa principal lá. E era esse tamanho aqui, mais ou menos. E um banheirinho. Nós dormíamos num colchão de ar, no chão. Calor. Nós tínhamos um ventilador barulhento. Meu irmão, ou você tinha um ventilador, mas não dormia, ou você não tinha um ventilador e passava calor. Temporada. Porta de rolo, o pessoal passava aqui, ó, batia na porta. Teve um dia que nós acordamos com dor no corpo, fomos ver, o colchão de ar esvaziou. De madrugada. O banho de água gelada, porque não tinha elétrica e a gente levava uma extensão, eu lembro até hoje. Passei uma extensão, liguei lá no chuveirinho lá, só que não tinha muita experiência, tem que ser um cabo grosso, porque o chuveiro ele consome muito. De repente um cheiro de fumaça, um negócio, falei, o que está acontecendo? Derreteu o cabo todinho. Mas estávamos ali em nome do Senhor e ninguém nos convidou. Depois de alguns anos, um homem, esse recebeu. Ele abriu a casa dele para nós. Aí todo final de semana nós dormíamos na casa dele. Ele fez uma reforma, ele nos honrou. Ele deu um quarto, ele comprou cobertor. Porém tinha um gato lá naquele quarto, sempre tinha um gato. Agora que me lembrei, um dia o gato vomitou tudo na cama. Meu Deus, lazarento, por isso que eu não gosto de animal. O gato vomitou, mas ele honrou. E meus irmãos, isso possibilitou transformação na vida dele. Então perceba a importância, e que eu quero frisar aqui, olha que interessante. Jesus envia e dá autoridade. Então quando Jesus envia, Ele também capacita. Jesus não manda as pessoas fazerem algo sem capacitação. Jesus, Ele é aquele que vai junto com eles por meio do seu Espírito, dando a eles autoridade. Eram homens comuns, repita comigo, homens comuns. Homens como eu e você, com vida normal, agora estavam em nome de Deus, levando o poder e a autoridade de Deus para testemunhar e curar enfermos. Deus capacita esses homens, mas Deus dá uma direção que eu duvido que nós teríamos essa coragem. Sabe o que Ele fala? Eu vou tentar contextualizar para nós hoje.
eu chegar, por exemplo, para Jéssica e o Léo, vou estar orando por você, para você ser revestido de poder e autoridade. Eu quero que vocês hoje peguem um ônibus até Maringá. Não levem roupa, não levem dinheiro, não levem uma muda extra. Vão até lá e naquele lugar procurem uma casa onde recebam vocês. Ficam lá, comem o que eles derem a vocês, orem e abençoem eles. Quem iria? Não, bora! Que horas que é o ônibus? Foi isso que aconteceu. Jesus fala, vocês vão para uma cidade, vocês vão para esse lugar, mas não levem nada, comida, roupa, nada. Sabe o que Jesus está mostrando a eles? E ensinando a nós? Que a missão de Deus é feita em dependência, em confiança àquele que está enviando. É isso que Ele está revelando. Confiem em mim, eu sei do que eu estou fazendo, eu estou enviando vocês, então eu serei o provedor, eu estarei com vocês. E esses homens vão corajosamente, porque tem que ter coragem, não é verdade? Confiar que seriam alimentados, e Deus fala aqui, que eles receberiam alimento, ensinando a nós que a responsabilidade de manter a obra de Deus é daqueles que estão ouvindo o Evangelho. Jesus não patrocinou, não deu um cartão para eles, vão, façam as coisas, não. Vocês vão viver pela mensagem do Evangelho. E isso traz a nós a consciência como igreja que nós somos responsáveis em manter a obra de Deus. Nós somos aqueles que estamos sendo abençoados, porque existe pessoas ensinando em nome de Deus para que nós sejamos transformados. E somos aqueles que devemos enviar então outros para poder continuar a obra e a missão de Deus. Meu irmão, se você faz parte dessa igreja, você é responsável em sustentar essa igreja. Ainda que nós somos uma igreja global com uma sede, que tem uma administração central, isso não isenta cada membro dessa igreja local a ser responsável em sustentar, em manter a obra na cidade de Curitiba. Isso é uma demonstração de honra. Porque Ele diz que aqueles que não aceitarem vocês, não derem alimento a vocês, não trazerem provisão para vocês, sabe o que vocês têm que fazer? Sacode a sandália como testemunho e segue a vida. Porque eles não o valorizavam. Então perceba que, ainda que a obra ela é carregada de missão, de compaixão, de dedicação, de paciência, ela tem também um tempo. A mesma palavra diz que não devemos dar pérolas aos porcos, porque a palavra de Deus é preciosa, o reino de Deus é precioso, aquilo que nós temos é aquilo que é mais valioso nessa terra. Então precisamos aprender a discernir o tempo, a pessoa, porque por vezes você está querendo dar algo valioso a alguém que está ridicularizando, perseguindo, atacando você. Não que você não deva ter compaixão ou orar, mas saber que há momentos que deve o quê? Sacudir a sandália e seguir em frente. Porque isso pode ser uma evidência que aquele homem ou aquela pessoa não foi escolhido pelo Senhor. Entendendo a missão, continuando. E esses homens foram enviados por Deus em confiança. Meu irmão, isso aqui é lindo, porque revela a nós que como colocamos vários empecilhos para de alguma forma cumprir a missão de Deus. Não confiamos completamente que Deus é aquele que irá prover. Eu amo um texto de Mateus capítulo 28, verso 18, que se chama Grande Comissão. E ele é o texto que eu carrego na minha vida. Ele diz assim, Jesus: portanto, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Primeira coisa, Jesus está falando, eu sou o boss. Eu mando em tudo. Eu tenho governo nos céus e na terra. Portanto, vão. Ele está enviando
ordenando, dando uma ordem, e façam discípulos de todas as nações, como? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei. Então perceba que Deus desenha a nós, qual é a nossa missão, como ela deve ser feita e executada, e no fim de tudo Ele fala algo que eu quero trazer para você, que quando você está envolvido nessa missão, há uma promessa acompanhando essa missão. No final Ele diz assim: e eu estarei com vocês até os fins do tempo. Meu irmão, se você está na missão, sempre Ele estará com você. É uma promessa. Você não está sozinho. Se Ele enviou, Ele também estará presente conosco. E quem de fato transforma, de fato muda a vida das pessoas, não é aquele que prega, mas é aquele que atua por meio da pregação, que é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é anunciar, é testemunhar. O nosso papel é confiar que Deus é poderoso para transformar aqueles que o honram. E o meu desejo essa noite é que você honre, que você valorize, que você dê crédito, creia na palavra de Deus, porque isso resultará em vida a você. Você não precisa me honrar, você precisa honrar a palavra de Deus. A autoridade maior da igreja não é o pastor, é a Bíblia. O pastor tem autoridade quando ele usa a Bíblia como referência e base para aquilo que ele está falando. E o que eu estou falando para você aqui é a Bíblia. E Deus hoje está falando para você, dando a você a oportunidade de se sujeitar voluntariamente, em quebrantamento, e humildemente crer na sua existência e crer que Ele recompensa aqueles que o honram. Amém? Feche seus olhos, por favor, no seu lugar. Vamos orar. Senhor Jesus, nos ensina a te honrar. Quebra em nós toda incredulidade. Quebra em nós todo racionalismo humano e intelectual que nos impede de confiar que a Tua palavra é a verdade, que ela é lâmpada para os nossos pés, que aquilo que o Senhor prometeu irá cumprir. O Senhor não é homem para mentir. Nos faz crer naqueles no qual o Senhor colocou ao nosso lugar, ao nosso redor, ao nosso lado, aqueles que estão sobre nós como autoridade. Nos ajuda a valorizar para que possamos honrar o Senhor por meio disso. Nos afasta de tudo aquilo que nos impede de ver e crer no Senhor. Que nós possamos ter uma vida entregue voluntariamente, espontaneamente, confiando no Senhor. Espírito Santo, convença a cada um de nós aqui essa noite. Revele, traga convicção aos ouvidos e ao coração dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem hoje. Que não seja um mero entretenimento ou um culto religioso, mas que seja o Senhor falando aos seus ouvidos, o Senhor comunicando aos seus corações o chamado e o propósito que o Senhor tem a cada um deles. Eu oro te louvando e agradecendo, porque creio que o Senhor é poderoso, continua vivo entre nós e atuando. No nome de Jesus, que o Senhor nos guarde em segurança para casa, nos conduza com alegria, fé e esperança, que Teu Espírito nos guie e que sejamos completamente corajosos na missão que recebemos. No nome de Jesus, amém. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus?